Antes de mais nada, obrigado por clicar. E com isso dito, que capítulo assustador. O poder de Imu é muito absurdo. Um poder que não está preso na lógica e nem na razão. O que torna difícil entender o que é Imu. Talvez um demônio com poder de acessar mundos paralelos. Talvez possua a fruta capaz de acessar mundos paralelos. Talvez um demônio vindo direto de Black Clover. Tudo é possível, mas, antes de falar sobre o capítulo, uma rápida pausa para pedir o precioso. Pausa para solicitar o like a boss. Deixe o like. Começando o capítulo 1150, Dome Reverse. Vemos através da capa que o Yamato finalmente chegou no túmulo do Yasuye. Escoltado pelo Página 1 e sua irmã Uchi, o Yamato entregou finalmente a primeira missão que pegou. Dito isso, quantos anos se passaram desde que esse túmulo foi feito? Um dos heróis da resistência está enterrado em um túmulo que não recebe um pingo de cuidado. É isso, depois que tá morto, foda-se. Além do túmulo decadente, o que dizer sobre essa peregrinação que negócio broxante. Yamato ficou para ver o ano, fazendo o que Oden fez, porém, o Yamato não buscou conhecer nada. Seguiu em linha reta até o túmulo sem aprender nada sobre nada. Mas enfim, não é o último capítulo dessa história, porque a missão secundária de levar o chapéu para o Kawamatsu ainda está ativa. E com isso dito, vamos ao capítulo que retornou com os pais das crianças chegando para o resgate. O pessoal estava mais longe que os piratas gigantes e mesmo assim chegaram primeiro. Além de chegar primeiro, já vieram dando spoiler quando dizem que a Gunko/Imu está a flutuar. Além disso, quando o gigante tenta pegar o Colon, depois do choque de saber que o Gaban foi de rei dos piratas, podemos ver que o Somers ainda tá vivo. Já que o poder de espinhos ataca o gigante. O cara cai no chão todo lenhado e gritando, e a gritaria irrita Imu que explode com o hack do rei, forçando todo mundo a dormir. Dito isso, eu sei que o capítulo é para mostrar o superpoder do Imu, mas não ter um único quadro mostrando o pessoal no submundo sentindo o haki do rei é um pouco frustrante. Outra coisa que vale a pena adiantar. Porque Imu, com esse poder todo, precisa de reforço urgente para controlar a Terra Sagrada. Com o que foi mostrado nesse capítulo, defender e expulsar invasores da Terra Sagrada deveria ser fácil. Quando ela escolhe ir em Elbaf para pegar os gigantes, para mim, existem no mínimo umas 3 possibilidades aí. 1. A batalha já acabou. Então, ela veio igual ao Boi Verde fez ao invadir o ano, saca? Só para descarregar a frustração. 2. A batalha ainda está acontecendo, porém, ela não pode aparecer na frente dos dragões celestiais comuns, por algum motivo desconhecido. 3. Uma vez que Imu esteja presente, mandar os gigantes para a Terra Sagrada se torna possível. É algo que os cavaleiros não podem, mas Imu pode. Dito isso, como o capítulo termina, não dá a entender que Imu está com pressa. O que é no mínimo curioso. Mas bem, na sequência, vemos que os piratas gigantes sentiram o haki do rei. Também vemos o Jaru mudando de expressão ao sentir o haki do rei. O velho ativou o modo foco do guerreiro. Mas, o ponto alto da página é o primeiro golpe do Imu. Ela usa um círculo mágico que invoca 2 canos. Não dá para ver nada dos canos, mas dá para imaginar que sejam canhões. Imu usa isso, mas não consegui entender em quem. Vou supor que foi nos pais das crianças. E depois da leve demonstração de poder, vemos finalmente a Gunko/Imu. Posso estar com a impressão errada, mas me parece que a Gunko cresceu um pouco. Ouvi vozes que disseram que o cabelo dela estava preso, mas acho que cresceu. Até porque, seria muito esquisito Imu possuir o corpo e a primeira coisa que faz é soltar o cabelo. Mas enfim, Imu possui asas e cauda de demônio, além de ter sacado um tridente da bunda. O que é poderosíssimo. E aí, automaticamente, Imu virou o demônio original. Eu acho que Imu é usuário da fruta mística zoando Deus Demônio, ou Deus do mundo invertido. O poder dela, aparentemente, inverte as coisas, ou acessa versões paralelas, em mundos paralelos, enfim, falarei mais depois. E bom, voltando um pouco às coisas, Imu depois de explodir um pessoal, começou a cobrar o Killingan, já que o seu poder não parece estar sendo útil. Killingan, apesar de tudo, ainda confrontou dizendo que os buracos de pesadelo estão abertos. Além de estarem expulsando pesadelos continuamente, de fato, os pesadelos não podem ser mortos. Pelo que entendi, o pesadelo derrotado não volta à vida diretamente. Mas um novo é gerado por esse buraco do pesadelo. Dito isso, muita coragem da parte dele se defender sem nem pedir desculpas. Imu não parece ser uma líder sem coração. Além disso, a comunicação está sendo feita por telepatia. Isso mostra um cuidado incrível de Imu. Vai criticar, mas está fazendo no particular, para não constranger o funcionário. Uma líder natural. Não é à toa que o governo mundial tenha uma vida tão longa.
Mas bem, aqui vamos ter um pouco de constrangimento. Voltamos para o grupo preso. O Summer se recuperou depois de muita luta e já recebeu ordens de Imu para guiar as crianças. Enquanto isso, o Jinbe não faz nada e a Robin pergunta pelo Luffy e os outros. Mas antes disso, me pergunto, se ela tivesse sido inteligente como normalmente é, e, por exemplo, tivesse criado um clone com asas para ir avisar o pessoal no submundo, como será que seria isso, né? A questão do Brook não conseguir tirar a sua alma do corpo está sendo bem frustrante também. Mas enfim, a Robin pergunta, Nami e Brook respondem que o pessoal está no submundo e, isso é tudo que temos sobre Luffy e os outros. Dito isso, e, para aumentar ainda mais a humilhação dos amarrados, a Robin começa a tentar se libertar dos espinhos. E parece que ela vai conseguir. O Sommers está meio distraído com as ordens de Imu, então, a Robin pode realmente conseguir. Outro ponto interessante, se voltarmos para os Sommers. Imu poderia guiar as crianças usando o poder da Gunko, mas por que ela pediu para os Sommers fazer isso? Será que manter o controle sobre o poder da Gunko não é algo que ela possa fazer? Nesse caso, talvez todo mundo se solte em algum momento. Mas enfim, enquanto o pessoal fica lá sem nem tentar se soltar, a Robin decidiu continuar sendo a mais útil do grupo. Bem, do outro lado, o Sommers não parece sentir a suposta fuga da Robin, talvez porque o Gaban desestabilizou muito o pivete. Ele até comenta irritado em pensamento que está sentindo dor. O poder do Gaban realmente alcançou e o feriu de verdade. Diferente da Gunko que não demonstrou nenhum problema ao ser explodida pela bomba do Usopp. Dito isso, tô começando a achar que essa imortalidade é só uma desculpa, porque o bando do Luffy não mata ninguém, né? Então, eles vão aprender a impedir a regeneração, que já será o bastante para vencer. E só depois, quando Imu cair no mar, seja lá o porquê disso acontecer, mas como um suposto usuário de fruto, o colega vai se afogar. Então, todos morrerão, mas enfim, voltando, temos o momento em que o tridente de Imu desaparece. Mas primeiro, Imu pergunta com quem deveria negociar usando as crianças. E isso, se não tiver um erro de tradução, é algo muito importante para se lembrar. Porém, indo com calma, temos o Sommers respondendo que Elbaf não tem um rei e isso é um problema. Não dá para negociar com o país inteiro, e por isso ele estava usando o Jaru como representante do país. Mas bem, nesse momento, os piratas gigantes finalmente chegam e Imu decide naquele momento que Dory e Brog serão os novos reis de Elbaf. Não só decide, como já começa a dar ordens. Imu vai exigir que Dory e Brog dominem Elbaf e se tornem reis. Obviamente, o Brog que estava mais na frente, ignora e ataca Imu. Ele agarra a colega com muita facilidade e pergunta se ela é um dos cavaleiros sagrados, porém, Imu também ignora. Enquanto isso, todos os outros piratas seguem na direção das crianças, incluindo o Dory. Brog é o único que fica, mas esse pessoal não vai correr muito longe. Mas bem, Brog volta a fazer perguntas para Imu, que apesar de presa e com o Brog colocando força no punho, isso não parece afetar ela. Dito isso, perceba o quão mágico Imu é. Primeiro o tridente sumiu, depois uma asa e o mais incrível, Imu parecia estar com os braços presos, mas aqui, o seu braço direito aparece livre, leve e solto. Porém, isso não é o mais surpreendente. O mais chocante disso é o Grimório. Em momento algum é dito que isso é um Grimório, porém, se não é, vai ser esquisito. Dito isso, a parte mais interessante desse Grimório é como ele é invocado. Imu faz isso sem precisar de um círculo mágico. Ou seja, esse Grimório é dela, e ela pode usar a qualquer momento. Pelo que entendi, o Grimório é focado em ataque. Possivelmente, Imu consegue armazenar armas nele, porém, uma vez usadas, aparentemente, essas armas somem. O que é diferente dos círculos mágicos. Os círculos mágicos parecem funcionar de forma independente. Dito isso, essa adaga e a pistola que Imu puxou, são as armas mais picas de todo o universo. Uma facada e o Brog foi para o caralho, e a pistola é a coisa mais potente do mundo. O negócio arrancou a mão do Brog fora. Isso me fez pensar, não é poder demais para uma pistola, aparentemente normal. Bem, chegando nesse ponto, quero muito ver a tradução oficial. Lembro que nos spoilers, a informação era que Imu estava trocando poder e imortalidade por uma parte da vida dos gigantes. Porém, a fala até agora é, em troca de uma vida limitada. Essa frase soa como se Imu estivesse falando dos benefícios que o Brog vai ter ao se submeter. Em troca de uma vida limitada que você tem, concedo poder e um corpo imortal. Além disso, outro ponto que me chama a atenção é a frase, ao lado do meu domínio, você não está preso nem à lógica e nem à razão. O que me fez pensar no poder do Luffy que, atualmente, não está preso à lógica e muito menos à razão. E por último, a frase, o demônio é a manifestação do que a existência deveria ser.
Sobre isso, não sei o que pensar. Está sendo muito difícil entender o que é Imu. Um demônio? Um ser humano que comeu um fruto? Um demônio vindo de outro planeta? Sinceramente, não sei o que Imu é. Dito isso, outra coisa que estava me incomodando quando vi os spoilers. Uma informação que tinha, me deixou incomodado porque parecia que o Brog e os outros, simplesmente tinham aceitado fazer um acordo com Imu. E do nada, os caras aceitarem fazer um contrato com Imu, não estava fazendo sentido. Mas agora, tudo ficou cristalino. Apesar de Imu dizer, contrato demoníaco, Quael, isso não foi realmente um contrato. Brog foi claramente forçado, o que nos leva, a talvez, uma parte do segredo da origem do Imu ou, no mínimo, a origem dos seus poderes. A frase, contrato demoníaco, Aquael, para mim, é tipo o Gomu Gomu, Bari Bari e outras formas que alguns usuários de fruto usam, para, entre aspas, invocar os seus poderes. E Domi Reverse é a pistola. Dito isso, para mim, o nome é bem autoexplicativo. O que Imu fez foi trazer uma versão reversa do Brog. Um Brog de um mundo invertido. Pensei que essa versão, pelos spoilers, seria algo como um gigante ancestral, porém, o Brog se tornou um demônio. Um demônio que não perde em altura para o Loki. Dito isso, esses não são Brog e muito menos o Dori. No mínimo, não conscientes. Apesar da fala do Brog dar a entender que ele ficou intoxicado com essa sensação de poder ao ponto de atacar os companheiros. Para mim, essa é uma versão de um mundo paralelo. Ou seja, talvez, parte do poder de Imu seja trazer para essa realidade, versões paralelas das pessoas. Imagine uma realidade onde pessoas são imortais. Se Imu pode acessar essa realidade, isso explicaria a imortalidade não só de Imu como de todos abaixo dela. E aí, pirando um pouco, Imu pode ser alguém que veio de uma dimensão paralela, trocando de lugar com a sua versão no mundo de One Piece, o que seria um pouco absurdo demais. Ou melhor, alguém que possui um fruto capaz de acessar e interagir com essas realidades paralelas. Ou seja, Imu pode trocar o seu eu original por uma versão eterna e fazer isso com os seus seguidores também. Então, de onde vem a imortalidade? O Somers é imortal porque essa sua versão veio de um mundo paralelo onde as pessoas são imortais. Não vou dizer que é certeza, mas com certeza, o poder de Imu tem relação com mundos paralelos ou mundos invertidos. Algo como, vou lançar o feitiço no Somers e o troco por uma versão de um mundo invertido onde ele é imortal. Vou trocar esse ancião da espada, para uma versão invertida onde ele é imortal e pode se transformar num cavalo de ossos demoníaco. Ou uma versão na qual ele é um demônio cavalo de ossos. Seria interessante, mas para isso ser permanente, precisa ter um custo pesado. Dito isso, existe uma diferença entre Somers e os gigantes. Primeiro, o braço do Brog não foi regenerado e, aparentemente, não vai ser. Para mim, isso já é uma primeira dica de que o que aconteceu com os gigantes é parecido, mas não é o mesmo que cavaleiros e anciões viveram. Além disso, é algo forçado e, provavelmente, não é algo que pode ser mantido. Por isso, Imu está exigindo que o Dori e Brog matem o Jaru como um ritual de passagem para que os dois se tornem reis. Voltando à página 5, Imu pergunta com quem vão negociar as crianças. Para negociar precisam de um rei que represente o país inteiro. Se esses gigantes possuídos conseguirem matar o Jaru, retirando o único gigante com o poder de comandar toda Elbaf, só vão sobrar o Brog e Dori. E mesmo que a dupla não queira assumir o posto de rei, não vão ter muita escolha. Até porque vão ter que assumir a responsabilidade pelo crime de matar o Jaru. Sendo essa versão demoníaca ou não, para todo mundo, Dori e Brog serão os assassinos de Jaru. Essa culpa fará a dupla assumir o posto de rei. É o que eu acho. E aí, quando Elbaf tiver novos reis, Imu vai cancelar esse poder e forçar uma negociação usando as crianças como reféns. Ou seja, o Imu está mostrando que a submissão é o único caminho. Mesmo que não aceitem, Imu pode forçá-los a fazer coisas horríveis contra o seu próprio povo. E o fato de ser temporário também fica implícito na página final, onde Imu ordena que deixem os gigantes lutarem sozinhos, para que servir de teste para ver se os gigantes podem ou não ser úteis. Se eles forem úteis, manteremos o plano, se não, extermínio. E com isso dito, volto para minha dúvida inicial. Deixar os gigantes atuarem por conta própria não me parece a decisão que alguém com pressa tomaria. Ela chega dizendo, precisamos de mais poder de combate, mas tá com tempo para assistir um pequeno show. Ou seja, provavelmente, a batalha na Terra Sagrada já acabou. E Imu veio só para extravasar a frustração, porque, muito provavelmente, seja lá quem atacou a Terra Sagrada, sejam revolucionários ou piratas Barba Negra, ou então, os dois grupos juntos, a batalha não foi favorável para a Terra Sagrada. Uma parada meio guerra de Marineford, a Marinha venceu, mas o gosto de derrota estava lá.
Mas enfim, voltando para o capítulo, os gigantes aparentemente, junto dos pesadelos, marcham na direção de Jaru. Os gigantes querem que o Jaru fuja, mas o velho já decidiu lutar. Enquanto isso, os chapéus de palha. Bom, o capítulo 1150 foi esmagador. O Oda não só entendeu que os três cavaleiros não eram um problema, como corrigiu isso de uma forma incrível. Não existe um vilão pior que os seus amigos possuídos pelo ritmo ragatanga. Um capítulo muito bom que deixou a pergunta: o que é Imu? Um demônio primordial ou o usuário da fruta do deus do mundo invertido? Que comecem os jogos. Enfim, obrigado por assistir e tchau. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.